Se você pegar Romanos capítulo 3, 23, você vai ver que a palavra de Deus revela que todos pecaram e afastados logo estão da presença de Deus. O afastamento significa morte. Morte quer dizer afastamento. Então, todos estão mortos, afastados de Deus. Como poderia chegar a Deus? E se você ler Romanos 5,12, vai dizer assim a palavra de Deus, revelando para nós: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Qual foi a consequência da morte? O pecado. Porque todos pecaram. E qual é o salário do pecado? Que é a recompensa, que é o que o homem merece. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O que o homem merece é a morte, é a condenação, é o afastamento eterno. Mas entra a graça, a bondade, o amor, a misericórdia de Deus. Quando lá em Romanos também continua o texto, dizendo, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Você só pode receber essa salvação de graça com a condição em Jesus. E essa condição é por fé, como está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvo mediante o quê? Olha o condicional para você receber essa graça, esse favor de Deus, essa salvação que ele oferece à humanidade gratuitamente. Pela graça sois salvo. Mediante o quê? O condicional é a fé. Mediante a fé. E isso não vem de vós. E isso não vem das obras. Já para mostrar ao homem que não é pelo que ele faz e nem é por ele. É pelo próprio Deus. É o favor imerecido que Deus oferece ao homem para o homem encontrar a esperança da salvação. Porque Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. O projeto de Deus para a humanidade não foi morte, foi vida. O projeto de Deus para a humanidade não foi maldição, foi bênção. O projeto de Deus para a humanidade não foi choro, foi alegria. Não foi tristeza, foi alegria. Não foi doença, foi cura, saúde. O projeto de Deus para a humanidade não foi morte, foi vida e vida em abundância. Mas, meu irmão Wellington, por que hoje tanta miséria? Por que hoje tanta morte? Por que hoje tanta maldição? De que se queixa o homem? Tudo isso é consequência da rebeldia, da transgressão, do pecado da humanidade, que foi principiado, constituído lá em Adão. E não foi Adão que pecou e a gente recebeu a culpa de Adão, não. A gente é culpado pelo nosso pecado, porque diz a palavra que o pecado entrou no mundo, sim, por Adão. Mas a morte veio a todos, a condenação veio a todos, porque Adão pecou e todos pecaram. Todos seguiram o caminho da rebelião pela natureza corrompida do pecado. É aí que entra Jesus Cristo como esperança da humanidade, de Adão até o último que venha a nascer. Jesus é a esperança, porque em Adão todos morreram. Em Jesus, todos os que nele crê são vivificados. Em Adão, todos caíram na maldição. Em Jesus, todos os que crê nele serão abençoados com a bênção eterna de Deus. Em Adão, todos entraram em condenação e em juízo. Em Jesus, todos serão salvos e livres da condenação e do juízo. Em Adão, o homem se afastou de Deus, caminhou para a morte, entrou num caminho de trevas. Em Jesus, o homem reconcilia com Deus, vem para a luz e, dentro da promessa da vida eterna, com Deus, em e por Jesus. Jesus é a esperança, irmão. Triste que muita gente não está pregando mais Cristo nem o Evangelho. Estão pregando vida religiosa.
estão pregando instituição religiosa, estão pregando obras religiosas, estão pregando sacrifício religioso, estão ensinando o povo doutrina de homens, estão ensinando o povo doutrina de usos e costumes, estão ensinando o povo doutrina moralística, sermão moral, do homem ser bom, do homem ser justo, do homem ser religioso, andar dentro de um padrão da formalidade que o sistema impõe, e com isso o povo se perde, continua perdido do caminho, continua sem esperança, sem Deus, sem salvação no mundo, porque só em Jesus é que o nosso destino é mudado. Só em Jesus que nós temos acesso a Deus o Pai. Só por Jesus nós temos o perdão de Deus. Só por Jesus e em Jesus que nós estaremos livres da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão, não é ali, aqui ou acolá, para os que estão em Cristo. Então Jesus, sendo Deus, se fez homem. Para quê? Para quê? Para ser o representante da humanidade, para ter a autoridade de poder salvar, de poder justificar, de poder reconciliar. Jesus tem essa autoridade. Por quê? Porque ele cumpriu a exigência do Pai. Ele recebeu o castigo que nos traz a paz. Ele sofreu a condenação do pecado para que nós não venhamos ser condenados. Ele sofreu a ira de Deus para que nós não venhamos sofrer. Ele sofreu a pena da morte eterna, para que a gente não venha sofrer. É por isso que precisamos crer em Jesus, conhecer Jesus, aprender de Jesus, seguir a Jesus e ser submisso em adoração, em devoção, em gratidão a Jesus. Tudo isso pela sua palavra. Porque Deus não encontrou nenhum na terra que pudesse justificar a si e a outrem. A palavra de Deus vai dizer, lá em Salmos 14, versículo 1 ao 4, dá uma lidinha, irmão. Eu estou citando o texto aqui para poder ganhar tempo. Salmos 1,14 vai dizer que Deus olhou para a terra, para os filhos dos homens, e não viu um justo sequer. Todos se desviaram, todos se fizeram inúteis, e todos passaram a viver uma vida abominável aos olhos de Deus, com toda a religiosidade, com toda a vida do bem, com toda a vida de buscar a estar servindo a Deus, são inúteis, são abomináveis, são em vão. Deus não vai receber ninguém por nenhum outro meio. Não adianta se refugiar numa religião. Não adianta buscar segurança dentro de obra religiosa. Não adianta firmar sua vida de fé em Deus por meio de credo, dogmas, preceitos dos homens. Se não for por Jesus, em Jesus, não tem Deus. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas o que? Que essa pessoa vai ter? A ira de Deus sobre este permanece para sempre. Eternidade. Que é o juízo de Deus para o homem pecador. E Deus não vai abrir exceção para ninguém. Sem Jesus, não há salvação. Deus não recebe ninguém. Pode ser o maior religioso, o maior santo, o maior fazedor de obra de caridade. Pode ser o mais famoso, o mais bonito, o mais religioso, o mais cheio de poder. Sem Jesus, para Deus continua perdido, julgado, condenado, indo a juízo para receber a sentença do apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Só vai ser conhecido de Deus. Só tem um nome escrito no livro da vida os que estão em Cristo. Os que se convertem verdadeiramente do coração com entendimento a Cristo e passam a andar por Ele, pelo Evangelho. Isso é muito sério. Muitos precisam conhecer isso. E como Deus olhou do céu para a terra, isso é uma expressão de linguagem para a gente entender. Porque Deus não precisa baixar a cabeça, Deus não precisa ir ali, aqui, porque Deus é onisciente, onipresente, tudo Ele vê, tudo Ele pode, Ele está em todo canto. Mas Deus faz isso para a gente entender na linguagem humana, amém? A palavra tem essa simbologia. Então,
A palavra vai dizer que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Então, quem agora poderia socorrer o homem? Não era um anjo que tinha que vir. O anjo é um ser espiritual. Não podia oferecer sacrifício pelo homem. Não era nenhuma entidade. Era o próprio homem que tinha que se justificar com Deus. Mas como isso seria possível? Jó, ele vai dizer lá em Jó 14:4, Jó vai dizer: quem pode tirar do imundo o impuro, se todos estão na imundícia do pecado? Aí Jó faz essa pergunta e ao mesmo tempo ele responde: ninguém. Eis a importância, eis o objetivo pelo qual Jesus veio ao mundo, para ser esse homem, essa esperança, esse sacrifício. Ele é considerado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pois esse Cordeiro, na velha aliança, ele era a oferta, ele era a expiação, ele era quem assumia o lugar do pecador para que o pecador não sofresse a ira de Deus. E pela expiação que era temporal no concerto da velha aliança, era levado um animal. O animal, ele substituía o homem. E a morte do animal fazia expiação pelo pecado do homem, para o homem não receber a ira de Deus. Por isso que Jesus é classificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o Cordeiro, quem tinha que levar para a expiação do seu pecado, era o homem. E quem fazia a expiação do pecado era os sacerdotes. Agora é interessante que Jesus não é o Cordeiro do homem. Jesus é o Cordeiro de Deus. O próprio Deus enviou esse Cordeiro como sacrifício pelo homem. O próprio Deus enviou o Filho como Cordeiro, como sacrifício para remir, para livrar o homem, fazer a expiação do pecado do homem, para o homem não receber a sua ira. Porque João 3,16, vamos ver essa revelação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluias, que deu seu Filho unigênito. Isso fala daquele que tem a natureza divina, só Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna foi nos concedida pelo sacrifício de Cristo. Tem muita gente aí achando que vai ter vida eterna porque está dentro de uma instituição, porque cumpre obra social, porque vive dentro de regra, de norma, de sacrifício religioso. Gente, se você estiver com esse entendimento, vocês estão rejeitando o sacrifício de Cristo, vocês estão rejeitando o Cordeiro de Deus, a oferta de Deus, a obra de Deus, para remir, para livrar, para trazer vocês à presença de Deus, para não ir a juízo. Quando se rejeita Jesus, o homem está automaticamente decretando a sua condenação e dizendo para Deus: Deus, eu não quero teu favor, eu não quero tua salvação. Quem rejeita Jesus está desprezando o amor de Deus, pelo qual Deus enviou para salvar eu e você. Quando você vai buscar salvação guardando o sábado, você está desprezando o amor de Cristo, o amor de Deus, que é Jesus. Quando você entende que é salvo estando dentro de alguma igreja para poder ser de Deus, você está desprezando o amor de Deus, enviado como sacrifício para livrar e salvar você. Quando você crê que para ser salvo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que deixar disso, tem que deixar daquilo, tem que estar ali, tem que estar aqui, porque tem gente que acha que é salvo porque não usa brinco, porque não usa maquiagem, porque só vive de paletó, calça e gravata. Tem gente que acha que é salvo porque vive uma vida justa dentro da religião, a justiça dele, né? A justiça aos olhos dele, porque diante de Deus a justiça para o homem viver na palavra, não é em religião. Mas tem muita gente que acha que é salvo porque faz isso, porque se veste assim, porque é dali, porque pratica isso, porque vive o sacrifício, o ritual, cerimonial, obrigação religiosa. Então, quando as pessoas vivem nesse entendimento, estão desprezando o sacrifício de Cristo. E foi isso que Paulo disse aos judeus, que não queriam olhar para aquilo que foi revelado em Cristo e preferiram continuar buscando a justiça de Deus dentro dos seus rituais, dentro dos seus cerimoniais, dentro da sua religiosidade, dentro da sua vida de devoção ao sistema religioso judaico. E Paulo vai dizer: se vocês não creem em Jesus, não há salvação. Aliás, Pedro, né? Nenhum outro há salvação. Atos 4:12.
só em Jesus. E Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 10, versículo o 3 e o 4, Paulo vai dizer que os judeus eram zelosos, eram praticantes de uma vida fervorosa, pensando que estavam servindo a Deus. Aí Paulo vai dizer, mas era sem entendimento. Eles viviam uma vida de fé em Deus sem o entendimento, porque o entendimento deles estava corrompido. Só o evangelho é que ilumina o nosso entendimento. Por isso que o diabo ele trabalha para cegar o povo, e o povo não tem compreensão do evangelho. O povo não sabe o que é evangelho. O povo sabe o que é uma vida religiosa, de uma vida dentro de obras e sacrifício religioso em igrejas evangélicas. Mas o povo não sabe o que é o evangelho. O povo tem que estar vivendo o evangelho, porque Jesus não mandou ninguém viver dentro de vida religiosa de igreja evangélica. Jesus mandou crer e viver o evangelho. Então, Paulo vai dizer que, por não ter entendimento, eles desprezavam, eles rejeitavam o quê? A justiça de Deus, o meio pelo qual Deus enviou para o homem ser justificado. Os homens rejeitam, vivendo sua religiosidade, vivendo suas crenças, seus dogmas, suas devoções, consagrando sua vida, as suas instituições, achando que é esse o caminho, que é essa a vida, que é esse o mérito, que eles vão alcançar de Deus alguma coisa. E leva o homem a se perder. Tudo está em Jesus. E andar e receber a vida com Deus é por fé, não é por sacrifício religioso. E essa fé é em Jesus.